Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui nos estudos sobre as Escrituras, sobre a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estar dando uma estudada, vendo o significado, contexto histórico sobre a Epístolas aos Efésios, beleza? Se você ainda não recebe as mensagens, manda um oi aí pro número 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Que aí eu mandarei com todo prazer para você. Interessante, pessoal, que eu sou novo convertido, eu tive a oportunidade de conhecer o Eterno, há 12 anos atrás. 12 para 13 anos atrás. E eu acreditava que essa carta, Epístola aos Efésios, quem tinha escrito era Paulo. Para mim, era Paulo, entendeu? E nós vamos aprender aqui que não foi o Paulo que escreveu, beleza? A importância da gente estar estudando, vendo, nós vamos estar vendo aqui no dicionário bíblico, John Leake Macaio, da editora Paulus, muito bom dicionário, foi um professor que indicou, professor de hebraico. E vamos aqui então ver o significado para a gente poder estar aprendendo um pouquinho sobre a carta aos Efésios, que foi uma das cartas escolhidas para compor o cono do Novo Testamento. Vamos lá então. Então, primeiro aqui tem um conteúdo, saudação, parte doutrinária, bênçãos e ação de graças pela vocação e redenção dos cristãos, ação de graças pela fé dos cristãos e a oração para que eles compreendam mais profundamente a realidade da salvação, a salvação dos gentios semelhante à salvação dos hebreus e a unidade de ambos em Yeshua, a revelação do ministério a Paulo e sua proclamação do ministério aos gentios. 2. Parte moral, unidade no Espírito e diversidade dos dons da graça. O velho homem do pecado e o homem novo da justiça e da santidade. Caridade, impureza pagã, a luz cristã, embriaguez da carne e do espírito, conselhos de moral doméstica, a armadura do cristão no combate espiritual. Essas palavras que eu falei agora é o assunto da carta, beleza? Aí vamos aqui então, autor, data e local de composição. Efésios é uma das epístolas do cativeiro, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Sobre a sua origem, porém, ainda há muitos pontos obscuros. Não está certo que o título seja original. Aliás, a maior parte dos estudiosos modernos pensam que não o é. As palavras em Éfeso, versículo 1, não constam nos manuscritos mais antigos. E alguns antigos escritores cristãos não deviam ter essas palavras nos textos que usavam. A ausência de referências pessoais e de saudações à igreja de uma cidade na qual Paulo havia vivido durante 3 anos, é verdadeiramente um dado estranho, pois as referências pessoais constituem característica das epístolas paulinas. De Marcião em diante, levantou-se a ideia de que Efésio
outra coisa não seria do que a carta escrita aos Laodiceias, mencionado em Colossenses 4,16. Mas a ausência de alusões pessoais também constitui uma grave objeção contra essa hipótese. O destino da epístola deveria ser determinado com base em sua origem, mas também esse aspecto é muito mais complexo no caso de Efésios do que no caso de todas as outras epístolas da obra paulina. A maior parte dos estudiosos modernos duvida da origem paulina de Efésios. A epístola contém 39 palavras que não se encontram em qualquer outro lugar no Novo Testamento, 83 palavras que não se encontram nas epístolas indubitavelmente paulinas e 36 palavras que se encontram no Novo Testamento, mas não nas epístolas paulinas. Entretanto, o valor desses dados não deve ser exagerado, pois fenômenos análogos podem ser observados também em uma epístola certamente paulina, como Gálatas. Contudo, torna-se significativo na medida em que se une a outros fenômenos. Ninguém negue que o estilo de Efésios é evidentemente pesado, obscuro e intrigado em comparação com o estilo normal de Paulo. Característica que algumas hipóteses aceitáveis devem ser explicadas. Efésios apresenta um evidente desenvolvimento teológico que não se pode considerar não paulino, nem antipaulino, mas que os críticos consideram muito importante para ter sido realizado no curso de poucos anos. O problema tornou-se ainda mais complexo quando se considerava a relação especialmente singular entre Efésios e Colossenses. Trata-se de uma relação que não abarca somente o pensamento, mas até mesmo a terminologia. Um grande número de frases de Colossenses são repetidas em Efésios. Não há dúvida de que Colossenses representa o original, pois em Efésios as mesmas frases são usadas às vezes de modos impróprios ou até mesmo inadequados. Ao mesmo tempo, Efésios apresenta uma estrutura mais cuidada, ou pelo menos mais elaborada do que Colossenses. Efésios é mais solene e desenvolve de modo mais amplo os conceitos teológicos apenas embolsados em Colossenses. O uso do Antigo Testamento também é mais abundantemente em Efésios do que em Colossenses. O autor de Efésios usou Colossenses de um modo em que nenhuma epístola paulina foi jamais usada por outra epístola. Por essa razão, Efésios é frequentemente atribuída a um discípulo que alguns situam por volta do fim do século I ou antes de 90 depois de Cristo. M. Goggi pensa que o discípulo glosou interpolou amplamente uma epístola paulina original, hipótese que encontrou poucos defensores. Muitos, entre os quais P. Benoit, sustenta que o discípulo trabalhou com Paulo e por encomenda dele, servindo de Colossenses na compilação. C.L. Mitton e outros atribuíam esse trabalho a um discípulo
talvez o Tíquico, que teria trabalhado por volta de 87 a 92, nas proximidades de Éfeso. Esse discípulo teria feito uma coletânea das epístolas paulinas e depois teria elaborado o Efésios como sumário doutrinário a ser acrescentado à coletânea. Aqueles que continuam achando que Paulo é o autor de Éfeso objetam que o discípulo teria que possuir uma incrível capacidade e ser muito orgulho para ampliar o desenvolvimento os temas paulinos sem falseá-los. Com efeito, é inegável que Efésios apresenta numerosos e estreitos contatos com o pensamento e com a literatura paulina. Mas o problema do estilo não se resolve com essa atribuição, pois, atribuindo-se ou não a epístola a Paulo, as dificuldades permanecem. Parece que não se pode explicar o caráter singular de Efésios, simplesmente atribuindo a Paulo, como Romanos, 1ª e 2ª Coríntios ou Gálatas. Praticamente, Paulo não escrevia suas epístolas, mas as ditava em termos gerais. As características paulinas inegáveis em Efésios parece exigir que ele tenha participado da composição. Já a parte derivada de outros textos ou outras mãos talvez possa ser explicada, como faz Bernoit, supondo que o escritor cumpriu um encargo recebido de Paulo, mas com a maior liberdade de expressão e concepção do que tinha normalmente os amanuenses. Esse escritor provavelmente não tomou parte na composição de outras epístolas paulinas e sem dúvida teve de usar Colossenses como ponto de referência e modelo expressivo. Nessa hipótese, o destinatário da epístola não seria uma igreja particular. Muitos estudiosos pensam que Efésios seja uma epístola encíclica enviada a diversas comunidades da Ásia. Serpa Hughes chega mesmo a dizer que ela teria sido enviada a todos os gentios. Nessa hipótese, pode-se perguntar, então, por que Efésios não foi endereçada aos santos ou às igrejas da Ásia? Questão que ainda não teve uma resposta convincente. Alguns pensam que as palavras em Éfeso, capítulo 1, versículo 1, ocupa-se um lugar deixado em branco no original e que devia ser preenchido como o nome de cada comunidade para a qual era enviada uma cópia da epístola. E também se levantou a hipótese de que Éfeso fosse o lugar em que a carta foi copiada. Motivo e objetivo. Efésios é a mais doutrinal de todas as epístolas da obra paulina. A própria carta não contém indicações sobre as razões que levaram à composição desse compêndio doutrinário. As relações de Efésios com Colossenses fazem pensar que o motivo tenha sido o mesmo de Colossenses, isto é, o surgimento do sincretismo gnóstico. É muito provável que o novo problema exigisse não apenas uma refutação, mas também uma exposição doutrinal positiva e sintética para servir de confronto com os novos erros.
Em contraste com as epístolas anteriores, Efésios não enfatiza o problema dos judaizantes e dá pouca atenção à escatologia. No que se refere ao sincretismo gnóstico, os temas elaborados em Efésios não se encontram em absoluto, ou pouco se encontram. Nas epístolas anteriores, em Efésios, o termo mistério toma o lugar do termo evangelho. Das epístolas anteriores, o mistério se revela e é objeto de um verdadeiro conhecimento. O mistério é o plano divino da vocação, predestinação, redenção e recapitulação de todas as coisas em Cristo. Os primeiros, os quais o mistério foi revelado, foram os apóstolos. Efésios destaca a missão e a função apostólica. A comunidade é una e universal. Nela, judeus e gentios tornam-se um só no Messias. A comunidade é misteriosamente uma só, com o Messias exaltado e o seu corpo. Não é certo que esse sumário representa o Evangelho de Paulo, mas, em todo caso, é substancialmente fiel ao seu ensinamento sobre a natureza da salvação e sobre a universalidade da salvação dos gentios. Beleza, pessoal? Então tá aí. Um pouquinho sobre a carta de Éfeso, né? De Efésios. Desculpa pelo barulho aí, porque está chovendo aqui para a glória do Eterno. Mas tirou a minha dúvida. Eu pensei que era Paulo que tinha escrevido, então não foi. Né? Então, assim, foi um discípulo ou alguém que conhecia o pensamento de Paulo, né? Os ensinamentos dele. Beleza? Fique na paz aí. E agora nós vamos continuar fazendo a leitura da carta de Efésios que se encontra no Novo Testamento, para que nós venhamos ver e aprender um pouquinho o que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Beleza? Fique na paz e um grande abraço, pessoal.